Por que não param de chegar mais notícias? Você já se perguntou por que ultimamente tem vindo uma notícia pior do que a outra? Eu acredito que é isso que está trazendo aflições, ansiedades, preocupações, porque você só tem ouvido bombas, uma atrás da outra. Tem horas que você até demora para acreditar no que está ouvindo, no que está acontecendo na sua vida. Você quer mudar isso? A sua reação diante do que você está vivendo decide tudo. Se você vai ser engolido pelos problemas ou se você vai vencê-los. Se você for fraco agora, na hora da sua dor, da sua angústia, da sua perda, da sua dificuldade, você está perdido. Não espere ninguém te ajudar, não, hein? Você tem que se ajudar. Se a sua reação for forte, você cresce diante dos problemas. Você vence essas palavras de medo, de dúvidas. Você vence com a palavra da fé. Vou vencer, Deus é comigo, vai dar certo. Isso vai mudar. Acompanhe o nosso programa. Eu tenho certeza que o que nós vamos falar e mostrar vai te ajudar. E eu começo com testemunhos de pessoas que só Deus sabe como elas chegaram aqui no templo segunda-feira. Quebradas, humilhadas, sabe, em desespero total, mas hoje estão bem. Olha só. Seu nome? É Douglas. Érica. Como é que era antes da aliança? Bispo, antes da aliança com Deus, a minha vida era totalmente derrotada. Perdi meu pai com 7 anos de idade. A partir daí, meu pai era que sustentava a casa. A gente passou a viver uma miséria muito grande em casa, ao ponto de eu, com 8 anos de idade, ter que sair na rua para poder comer comida do lixo. E depois de casado, a gente começou... O mesmo problema que eu tinha na infância, eu passei a ter no meu casamento. Ao ponto de eu trabalhar muito, eu sou mecânico automotivo, e não via resultados. E eu me lembro que um sábado, final de tarde, eu cheguei em casa cansado, estressado, com fome, e minha esposa fazendo um restinho de fubá para dar para minha filha, para comer, que era a única coisa que a gente tinha dentro de casa. E isso acendeu uma revolta muito grande dentro do meu peito, só que eu não sabia o que fazer, não sabia qual atitude que tomar. Foi onde que eu conheci a fé e comecei a vir no propósito e fiz aliança com Deus. Me fazendo aliança com Deus, eu não sabia ainda como fazer. E aí eu falei, não, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero abrir meu próprio negócio. E pedi para ser mandado embora da onde eu estava, da oficina onde eu estava. E me mandaram embora e eu não sabia o que fazer, como tomar atitude, que eu queria uma oficina. E buscando a direção de Deus, ele falou, monta na garagem, começa na garagem da sua casa. E no começo eu até questionei com Deus, mas na garagem, né, eu queria algo maior, eu queria uma oficina. E ele falou, seja humilde, monta na garagem. Aí eu obedeci e comecei a trabalhar na garagem. E eu fiquei somente 1 ano na garagem, trabalhando em casa. E Deus, nesse processo, me deu um lugar maior, onde tem a capacidade para 10 carros. E a gente foi crescendo, foi conquistando, conquistei carro importado, a gente conquistou a nossa casa. E o que aconteceu? Nesse meio termo, a gente já estava com dificuldade de arrumar mão de obra. Como todo segmento tem as suas dificuldades, a gente também tem. E a gente foi selecionado dentro de 50 donos de oficina, a gente foi selecionado para tomar conta, para tomar posse de uma franquia. Chamaram a gente para conversar, falaram assim, tem essa escola para vocês tomar conta. E num investimento de quase R$500 mil. E a gente não tinha como. Eu falei, meu Deus, isso é loucura. Eu falei, mas se Deus está entregando é porque Ele vai nos dar condição. Aí a gente fez a nossa proposta. O ano passado fez 1 ano que a gente tomou posse da escola. A escola está crescendo. Empresas estão indo atrás da escola para buscar parceria. A gente já formou mais de 500 alunos nesse segmento, porque tinha falta de mão de obra. Hoje tem mais de 500 alunos formados através da escola. Mudou tudo. Mudou tudo completamente. Ainda está abençoando a vida de outras pessoas. E ainda está abençoando a vida de outras pessoas. Deus abençoe. Seu nome? Fernanda. Qual foi a vitória depois da aliança, Fernanda? Depois da aliança, bispo, nossa, foi uma transformação total e completa, graças a Deus. Que antes da aliança, eu passava fome, dependia dos outros, né? A pessoa me dava arroz com bicho para me comer. Tinha que escolher o arroz com bicho para comer. E depois da aliança, Deus me deu direção de abrir o meu próprio salão. Hoje eu tenho meu salão, graças a Deus, completo. Tenho meu carro próprio, já tenho a minha moto. Já troquei de moto já há pouco tempo, porque 1 semana eu troquei de moto, para a honra e glória de Deus. Miséria acabou. Miséria acabou, graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? Elcio.
Como é que era antes da aliança, como é que está agora? Antes da aliança, bispo, a vida era uma miséria total. Nós vivíamos numa casa bem próximo da periferia e o esgoto passava na porta da nossa cozinha e quando chovia era desesperador, uma humilhação total. Por mais que eu trabalhasse, eu não via a cor do dinheiro. Então, eu me enrolava com dívidas, pegava empréstimo num banco para pagar outro banco, ficava administrando a escassez. Quando eu precisava pagar uma conta, o básico, não tinha dinheiro para o mercado. E aí eu fazia escolhas do que eu ia honrar naquele mês. E sempre uma situação super precária. Minha mãe, vendo aquela situação, ela já tinha começado na fé e ela me fez o convite para participar de uma reunião do Congresso. No primeiro dia eu entendi a importância da aliança com Deus. E ali eu nunca tive uma referência. E eu entendi que Deus ia ser minha referência. E ali eu comecei, na minha caminhada na fé, depois que eu firmei a aliança com Deus, Ele começou a me dar direção. Na área que eu iria trabalhar, me dar um espírito de liderança. Então, as portas foram se abrindo, consegui um emprego melhor, comecei a ganhar salários melhores, assumi cargos mais importantes nas empresas e Deus foi, paulatinamente, acrescentando na minha vida. Hoje, bispo, para quem vivia uma miséria, nós temos mais de um imóvel, casa de aluguel, o apartamento onde nós moramos vale mais de 1 milhão. Esse mês eu comprei um carro importado para minha esposa. Todos os anos nós fazemos as viagens que a gente quer fazer. Então eu posso hoje proporcionar uma vida de qualidade para minha família. A miséria acabou, 100%. E o mais importante de todas as conquistas é o espiritual. Então, hoje, Deus está na direção da nossa vida, Ele é o cabeça da nossa casa, e tudo que a gente faz é com a direção do Espírito Santo. Deus abençoe. Seu nome? Daniele. Qual foi a vitória depois da aliança? Antes da aliança, eu tinha uma vida muito limitada. Eu prestava serviços para uma empresa há 11 anos. Eu recebia muitos elogios, mas financeiramente era bem limitado. E eu fiquei muito incomodada, então Deus me incomodou para que eu abrisse meu próprio negócio. E eu fui mesmo sem condições. E só está crescendo, minha agenda não estou dando conta. E é isso. Mudou tudo. Mudou tudo. Depois da aliança? Depois da aliança. Deus abençoe. Seu nome? Damião. Jocilene. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Então, bispo, a gente vem do Nordeste, a gente muito novo ali, começamos a namorar e em seguida minha esposa ficou grávida, então era minha namorada. E sem eira nem beira, bispo, sem condição nenhuma de ter uma família, a mulher fica grávida. Deixo minha esposa no Nordeste, vim embora para São Paulo trabalhar, para buscar ela para cá. E não vi nem minha filha nascer, porque ela até então estava trabalhando aqui, né? E chegando aqui, bispo, trabalhando em 2 serviços, consegui trazer ela para cá. E fomos morar dentro de uma garagem, porque o dinheiro não tinha condição de pagar um aluguel digno, fomos morar dentro de uma garagem. Bispo, trabalhando nesses 2 serviços, 18 horas de serviço em média por dia, o que eu consegui foi dívidas, 3 bancos e 2 agiotas, tá? 30%. Eu falo para minha esposa que naquele momento eu colapsei no casamento, colapsei na vida econômica, eu entrei em colapso. E eu falei, meu Deus do céu, dissipou-se toda esperança. E eu falei, meu Deus do céu, aí até que alguém, um evangelista da igreja, nos convida para vir. Eu já estava acompanhando o programa pela televisão e eu não demorei em vir. Eu aceitei o convite de imediato, viemos e chegando aqui eu obedeci, não tive dificuldade nenhuma em obedecer. Eu lembro que até em média dos 30 anos mais ou menos nós não tínhamos nada, absolutamente nada, tínhamos dívidas. E chegando aqui, bispo, obedecendo, homem de Deus, não tivemos dificuldade nenhuma em obedecer. Inclusive eu cheguei no pastor e falei, tem que fazer o quê? Ele falou, faz assim, 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 e obedecemos. E a palavra de Deus se cumpriu em nossas vidas, foi acrescentado, Deus foi nos acrescentando, nos batizamos nas águas, batizamos com o Espírito Santo, e Deus foi dando ideias. Dessas ideias, Deus deu uma ideia de nós montarmos um pet shop. Desse pet shop nós temos funcionários, e depois temos já imóveis para locação também, e
recentemente, agora no mês de março, Deus deu uma nova direção para a gente, vindo aqui na reunião, Deus nos deu uma direção e a gente, é uma área que a gente não dominava, que é a área de transporte, tem nada a ver com pet shop, e hoje já temos 4 carros, a empresa é recém-criada, já temos 4 carros trabalhando e Deus tem honrado a gente, bispo. Mas o mais importante realmente, e nisso, e repito, eu acabei esquecendo desse detalhe, nessas dívidas todas afetou meu casamento, desencadeou o problema do meu casamento. Hoje Deus restaurou meu casamento, nós temos nossos bens, mas o mais importante é a nossa salvação, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Márcia, bispo. Como é que era, dona Márcia, antes da aliança, como é que está hoje? Olha, bispo, quando eu cheguei, antes da aliança, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu passava fome, não tinha onde comer, não tinha onde dormir, dependia dos outros para comer um prato de comida, 2 mudas de roupa, tirava uma para lavar, para vestir a outra, uma miséria total. Então, o que acontece? Me recebi o convite para vir fazer o pacto com Deus. E quando eu vim, que eu fiz esse pacto, as portas se abriu de um jeito que eu comecei a prosperar. Primeiro, eu fui abençoada que eu já me casei, eu junto com meu esposo começamos a prosperar e conseguimos comprar a nossa primeira casa. Hoje eu estou com 6 casas de aluguel, estou com outro sobradinho em outro lugar, comprei um terreno na praia, a gente está construindo, tenho o meu carro, o meu esposo tem o dele. Hoje é só vitória, a aliança com Deus, ela abre porta, ela abre caminho, ela abre tudo. Porque hoje o meu bem maior é o Espírito Santo. Foi a primeira coisa que eu recebi. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo se abriu, tudo se encaixou. Quer dizer que Deus cuidou de todas as áreas, também hoje. Todas as áreas, bispo. Hoje não me falta nada. Jesus é maravilhoso. E tem a minha loja. Além de quem chegou com 2 mudas de roupa, hoje eu tenho a minha loja, tem roupa demais, que hoje eu ajudo as pessoas. Não só vendo, como eu gosto de ajudar todo mundo. Muito bom. Deus abençoe. Nós temos provado diariamente, com fatos, com testemunhos, que para Deus não existe impossível. Esse ambiente aqui é um ambiente de fé. Esse ambiente aqui é um ambiente diferenciado. Eu não estou te convidando para fazer uma tentativa, não, mas para mudar de vida. Esteja conosco nesta próxima segunda-feira aqui no templo. Nós vamos ter 6 horários. Veja dos 6 qual é o melhor. Das 7 da manhã às 10 da noite. 7, 10, meio-dia, 15, 18h30 e 22 horas. Pessoalmente estaremos às 15 e também às 22 horas. Na Celso Garcia, 605 no Brás. Aonde sua vida vai mudar. Eu creio nisso. Minha amiga e meu amigo, Deus é grande. E Ele te colocou aí para assistir o programa. Veja a matéria do propósito que nós vamos fazer nesta próxima segunda. Eu já volto. Quem você é? No cotidiano, é normal ser apresentado por títulos e funções. Mas quando tudo isso perde o brilho, a pergunta permanece. No escritório, na empresa, ao fechar um grande contrato, algumas pessoas se destacam pela imagem que construíram. A palavra delas tem peso. Quem conhece esse profissional sabe que não importa o desafio, basta entrar em contato que o serviço será entregue. Hoje, os cartões mudaram de formato, mas a busca por aceitação e reconhecimento em meio à sociedade permanece. O cartão de visita vai além do papel. Ele se transformou em imagem, em marca, em vitrine. Uma tentativa constante de provar valor e garantir o serviço. Contudo, muitas pessoas não prosperam, não fecham negócios e são ignoradas. O motivo? Entram nessa disputa sozinhas, sem apoio, sem direção, carregando a pressão de ter que vencer a qualquer custo. Como se destacar quando parece que todo mundo já chegou na frente? Existe um outro caminho, que não depende apenas de influência, contratos ou aparência.
Um caminho que começa quando a pessoa entende o valor de uma aliança. Minha vida era totalmente destruída. Não existia uma área da minha vida que era boa. Começar pela minha vida profissional, comecei a trabalhar cedo. Eu era entregador de material de construção de carrinho de mão. Eu entregava tijolo, metros de areia, pedra, terra, em carrinho de mão. Aí recebi um convite para trabalhar em um restaurante. Aí eu falei, poxa, vai ser meu primeiro trabalho registrado, vou arrebentar, né? Fui arrebentado, né? Porque sofria na mão de todo mundo. Eu era ajudante de todo mundo. Lavava chão, lavava louça. Porém, lá eu era muito humilhado. Eu era xingado, cheguei ao ponto de levar tapa, de ser agredido fisicamente. Mas eu não tinha força nem para reagir e nem para sair daquela situação. Aí eu aprendi, vindo aqui, que eu tinha que começar a fazer para Deus. E aí eu pensando nisso, e Deus dentro de mim trabalhando, começando já um trabalho, o que eu fazia? Se você vai lavar chão, você vai ser o melhor lavador de chão. O seu chão tem que ser o mais limpo. Se você vai lavar louça, a sua louça tem que ser a mais limpa e você tem que ser o lavador mais rápido do restaurante. E aí eu conseguia ter tempo para ajudar aqueles que me humilhavam. Quanto mais eu apanhava, mais perto deles eu chegava. E aí eu fui aprendendo. Nesse restaurante, no qual eu era muito humilhado, eu fui direcionado para um outro restaurante que estava para fechar da mesma rede. E aí arrebentou lá. Porque aí os clientes começavam a me procurar, começavam a querer comer a minha comida, minhas ideias. E aí eu me firmei na aliança. Fabrício contou com a ajuda de Deus e da sua boa reputação para alcançar lugares que até então eram impossíveis. A partir do momento que eu decidi firmar um pacto com Deus, eu continuei trabalhando de funcionário lá por um tempo, mas Deus já deu uma outra direção. Com essa direção veio a força. Com essa força veio as atitudes. Então eu trabalhava lá e os clientes queriam que eu fosse na casa deles fazer comida. E eu não tinha o material para fazer eventos, né? O que eu fazia? Eu pedia adiantado, falava, poxa vida, como é que eles vão confiar de adiantar um valor que era alto, porque era comida japonesa, para eu poder alugar o material para poder fazer a comida? E não, bispo. Todo evento eles adiantavam e alguns pagavam o evento inteirinho à vista e eu ia lá e alugava. Desse restaurante eu abri uma empresa de eventos. A partir daí eu comecei a galgar clientes. Os clientes que viam que Deus mandava eram famosos de TV, apresentador, jogador e tal. Aí eu recebi um convite de um grupo de sócios para abrir um restaurante. Nesse convite eu vi a necessidade de ir para fora do Brasil. Eles investiram tudo em mim. Eu fui trabalhar em Nova York para poder fazer uma especialização, para poder melhorar minha vida profissional. Fui para Nova York enquanto o restaurante aqui em São Paulo estava em obra. Um dos melhores quadriláteros de São Paulo, entre a Alameda Lorena e Oscar Freire, ali nos Jardins. Abrimos o restaurante. Ali nesse restaurante a gente explodiu, aonde até mesmo na pandemia a gente bateu recorde de venda, porque Deus deu outras ideias e a gente começou a trabalhar de outras formas, batemos um recorde de venda. Para quem não tinha que comer, já tinha um restaurante. E aí Deus trouxe minha mulher de volta, que tinha pedido divórcio. Casamos de novo. Então a gente é recasado. Aí, bispo, com isso, eu saí recentemente da sociedade, porém Deus abriu outras portas. Eu abri um restaurante em Jundiaí, que é uma cidade maravilhosa. Com isso, nós já temos 4 braços de renda. Nós temos o restaurante, nós temos mais 3 braços de renda na mesma área, porque eu presto consultoria Brasil inteiro. Estou trazendo um restaurante muito bacana do Rio de Janeiro agora para São Paulo. Abri um restaurante há 7 anos atrás em Belém do Pará. Para quem não tinha estudo, né, não tinha estudo, estou prestando serviço intelectual. E com isso ainda os eventos continuam também. E recentemente, porque nós abrimos um outro braço no ramo imobiliário, recentemente, faz poucos dias, a gente fez uma venda de 10 milhões, muito mais de 10 milhões, porém essa venda no ramo imobiliário, a gente não tinha nenhum intermediário. Era nós e a empresa que construiu. Então, a porcentagem foi muito maior do que geralmente costuma se fazer. Hoje a gente pode viajar para bons lugares, nós temos nosso imóvel, a gente não tinha onde morar, a gente tem nosso imóvel, tenho minha picape importada, compramos um carro recentemente para ela 0 à vista, sem não termos dívida nenhuma. A
pergunta que antes não tinha resposta, após a aliança com Deus, não deixa mais dúvidas. Mas você, que continua perdido e até mesmo sem esperança, saiba que ainda dá tempo de estabelecer metas, projetos e sonhos que estão há muito tempo no papel. Como? Escreva-os e traga para o Templo de Salomão. Ao tomar essa atitude, a sua vida financeira vai mudar. Assim como aconteceu com o Fabrício e milhares de pessoas que participam das palestras da prosperidade com Deus. Não perca, nesta próxima segunda-feira, 26 de janeiro, o clamor pelos projetos para 2026 com o recolhimento dos cartões de visita. Os horários são 7 horas, 10, meio-dia, 15 horas, 18h30 e na maior palestra da prosperidade do mundo, das 22 às 23h30, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Se você está aflito, aflita, pensando em fazer uma besteira, faça uma coisa certa. Pense antes de agir. Não piore a sua situação. Ligue agora para a nossa central de atendimento. 3573 3535. Eu tenho pessoas prontas para te atender, te orientar, te ajudar. De repente diz assim, ninguém quer me ajudar, ninguém quer te ouvir. Nós temos a central de atendimento. Eu não tenho o seu contato, mas você tem o nosso. Ligue agora e seja ajudado, tá bom? Preste atenção no que eu vou colocar e eu já retorno. Olá, Bispo, olá para você que acompanha o nosso programa. Já imaginou não ter nem água para oferecer aos seus filhos? Essa era a situação de extrema miséria que o Felipe Lemos enfrentava. Cercado de ameaças e dívidas, ele só deu a volta por cima quando decidiu fazer uma aliança com Deus. E o final dessa história a gente descobre agora. Felipe, seja muito bem-vindo. Faltava até mesmo o básico. Conta pra gente qual a pior situação você e sua família enfrentaram. Então, o meu fundo de poço foi uma situação onde eu não tinha nem água para oferecer aos meus filhos, pois a água tinha sido cortada por falta de pagamento. Nós dormíamos num tapete, pois não tínhamos cama. Nós dormíamos abraçados, pois também não tínhamos coberta, não tínhamos exatamente nada, ao ponto de eu pensar em tirar minha própria vida de ver aquela situação, sendo ameaçado de morte por conta de tantas dívidas que eu tinha na rua. Eu não saía de casa, justamente por onde eu passar, eu tinha uma dívida, eu devia para alguém, então era sempre uma ameaça, era desconfortante, eu não conseguia nem visitar meus parentes, pois também isso chegou no ouvido, no conhecimento da minha família, e isso me causava muita vergonha. A gente não tinha nem ao menos uma passagem, um transporte público para poder se locomover. Eu pedia carona no transporte público, até mesmo para poder fazer uma entrevista de emprego. Esse realmente foi o ápice da nossa vida, onde eu realmente não tinha exatamente nada, miséria total. E como tudo começou a mudar? A partir do momento em que eu decidi fazer uma aliança real e verdadeira com Deus. Eu mudei primeiro os meus pensamentos, a minha mente, a minha forma de pensar. Porém, por muito tempo, eu fazia as coisas do meu jeito. Mesmo depois que eu me entreguei, eu comecei a fazer do meu jeito. Mas as coisas só começaram a acontecer, a minha empresa só começou a crescer a partir do momento em que entreguei a minha vida espiritual também a Deus. Eu fiz uma aliança completa com Ele, tanto na minha vida financeira como na minha vida espiritual, até que eu fui selado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo.
A partir daí o Espírito Santo me conduziu e conduziu a minha empresa. Entreguei tudo na mão de Deus e falei, meu Deus, agora o Senhor é o CEO da minha empresa. É o Senhor que vai dirigir ela e conduzir ela. A partir daí, a palavra de Deus, onde diz que as bênçãos me alcançariam, isso começou a se colocar em prática. Porque as bênçãos começaram a vir de forma natural. Eu não precisava sair a procurar cliente. Os clientes começaram a procurar a minha empresa. Grandes construtoras se aliaram. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha fidelidade com Ele, a minha vida está totalmente transformada. E para fechar, fala pra gente as principais conquistas após uma aliança com Deus. A principal, que é a maior de todas, é o Espírito Santo, que inclusive foi batizado com o Espírito Santo numa reunião de segunda-feira, e Deus tem me proporcionado coisas que eu jamais poderia vivenciar, né? Como toda criança, como todo adolescente, aquele sonho de viajar de avião, né? Deus me proporcionou, eu tenho carro, tenho um belo apartamento, uma família abençoada, a minha empresa próspera, eu visto o que eu quero, eu como o que eu quero. Eu e minha família conhecemos já vários lugares do Brasil. Pude proporcionar também para minha família uma viagem ao Templo de Salomão, também a Serra Gaúcha, que era um sonho também da minha esposa, a gente conseguiu colocar isso em prática. Então, Deus tem dado tudo para a gente, tudo. A gente pode viajar, já estamos preparando aí uma nova viagem para fora do país. Tudo aquilo que eu sempre almejei, Deus tem me dado e ainda um pouco mais. Ele não deixa faltar nada, o altar não falha. Então, assim, tudo aquilo que um dia eu necessitei, Deus supriu e me deu 10 vezes mais, com certeza. Mas, acima de tudo, meu bem maior, a minha maior conquista, que é a minha salvação e a salvação da minha casa. Obrigada, Felipe, por compartilhar a sua história inspiradora. Eu que agradeço. E você, também quer viver o impossível? Alcançar grandes vitórias? Faça como Felipe. O segredo é uma aliança com Deus. É com o Senhor aí no estúdio. Chegamos, minha amiga e meu amigo, ao fim da nossa participação. Espero que você tenha entendido o que Deus quer fazer na sua vida. Mudar, transformar tudo, entrar em ação com o poder dele para colocar tudo no devido lugar. Essa bagunça na sua vida vai acabar, tá bom? Segundo, eu te aguardo aqui no templo. Até a próxima. O melhor desta terra